Bolsonaro é um rato. Bolsonaro é um verme. É um puta. Sabe, nem pra ser um vilão. Nem pra ser um vilão, nem pra ser um cara mau. Sabe, às vezes o cara é mau, mas é assim, mas pelo menos, né, é uma pessoa forte, né, é um que assim, requer esforço pra derrubar. Não, Bolsonaro é um é só isso que ele prova dia após dia. Criou uns filhos bosta. O filho vai pro debate na televisão, desmaia, se cai nas calças, o outro chora. Bolsonaro foi procurar ajuda da Embaixada da Hungria no Brasil, logo após ser alvo da operação da Polícia Federal. Meu Deus. Bom, evidentemente, ele deve ter recebido alguma informação distorcida, que não se confirmou, de que ele poderia ter a prisão decretada. Pode ser qualquer coisa do Zap, né? Porque vai saber, assim, há quem diga que eu tô viajando, mas eu ainda acho que o método do bolsonarismo é a improvisação. Nós vamos ter algum momento onde o método não vai ser esse, quando os militares que tocavam o barco, né, e ainda assim um método duvidoso, porque os nossos militares, né, e quando houve alguma aproximação, tá, do filho dele lá com aquela patuscada toda lá da, enfim, se não me engano chama Cambridge Analytica, né, se não me engano é isso. Mas para além disso, o método é a improvisação. Eles são toscos, acreditam em qualquer bobagem, tanto é que estavam convencidos que conseguiriam dar um golpe, né? E não conseguiram. Mas tentaram, mas não conseguiram. Vamos lá, vamos ver aqui o que o Reinaldo está dizendo. E ele foi procurar asilo na embaixada. E ficou lá esperando até saber, então. Isso foi no carnaval, tá, gente? A gente ficou sabendo disso hoje, aqui que eu tô gravando, no dia 25 de março, tá? Mas as imagens que estão circulando por aí do Bolsonaro mocosado na pensão do Orbán, aqui no Brasil, tá? Engraçado, né? Como os fachos todos se abraçam, né? Chega uma hora um ajuda o outro. Essas imagens são do carnaval, não são de agora, tá? E ele tava lá com o passaporte apreendido, né? E ele sabe que a batata dele tá assando, mas já indica pra gente, né? Que o borra-botas vai fugir. Se o bicho pegar pro lado dele, a intenção dele é não ser preso. Isso já deixa bem claro. Ele fez isso, não tem como sustentar outra versão, com medo de ser preso. Sabe? Eu acho que assim, você aparecer com um travesseiro debaixo do braço numa embaixada, que é um território de outro país, né? Que nenhuma força nacional pode entrar sem constranger a diplomacia, sem criar uma grave crise diplomática com isso, é óbvio que ele estava se aquartelando. Então, assim, eu não sei se isso pode justificar uma preventiva, né? Não sou advogado, mas no meu entendimento leigo, deveria, né? Porque se o cara está sendo investigado, pode ser condenado, e antes mesmo de ter qualquer pedido de prisão, já está procurando asilo político com companheiros da extrema-direita, ora, esse cara não pode ficar solto, porque se um dos motivos, que até onde eu sei, que podem ensejar uma prisão preventiva é justamente, por exemplo, o risco de fuga do investigado, bom, isso para mim parece estar flagrante. Estaria Bolsonaro tentando forçar a sua prisão antes de ter a sua imagem política ainda mais destruída? Seria Bolsonaro um cara que está tentando virar mártir? Será? Sinceramente, eu não acredito. Eu acredito que está se borrando mesmo. Sabe que tem culpa no cartório, né? Pode ser isso. E aí está se borrando mesmo. Né? Que buscar asilo em embaixada não pode ser outra coisa. Não pode ser outra coisa. Ou, né, um xadrez 4D aí que, sinceramente, eu não acredito. Não acredito nisso. Né? Mas bora lá, vamos continuar aqui. Me parece evidente. Se teria prisão decretada ou não. Se seria preso ou não. Em caso afirmativo, ele ficaria na embaixada. A embaixada não poderia, ele não poderia ser capturado na embaixada, né? E ele estava, então, planejando o asilo político, fugir do Brasil.
É um cagalhão, né, cara? É um cagalhão. É impressionante, cara. Eu sempre repito, Bolsonaro é a única criatura que eu já conheci, seja através do estudo ou de ver na mesma época histórica que me parece que não tem virtude alguma. Porque todos nós temos vícios e virtudes. Quais são as virtudes de Bolsonaro? Sabe, assim, é uma criatura absolutamente assim, inapta, incompetente, um nécio completo, um cagalhão, um vagabundo, um ignorante, um burro. Digam, no que Bolsonaro é bom? Sério mesmo, assim, não, mas é assim, o Bolsonaro ele é um cara, sei lá, espirituoso, né? Não, não é. É um saco de escrotidão, né? Um saco de preconceitos, um bosta. Um bosta, nem para fazer um jogo político grande, né? Da grande política. O local do Bolsonaro como deputado do obscuro baixo clero, se elegendo ali em zona de milícia, né, com voto de viúva da ditadura, já estava mais do que bom para ele, para sua capacidade intelectual, para sua capacidade de articulação política. Porra, esse cara foi presidente. Só na democracia a gente consegue uma merda dessas. Saca? Porque nenhum outro modelo pode dar a oportunidade de um nécio completo ser presidente de alguma coisa, dirigir qualquer coisa. Não, no capitalismo é isso que acontece. Né? E no capitalismo decadente, no capitalismo tardio, parece a tônica, né? A gente olha aí as lideranças políticas, por favor, Bolsonaro sequer é uma exceção. É cada vez mais presente esse comportamento. Daqui a pouco vai ser regra. Um nécio. Saca? É inevitável a comparação com o Lula. Por mais que a gente saiba de todas as limitações do Lula, o Lula teve pelo menos orgulho do próprio nome. Foi orgulhoso. Ah, foi uma jogada política arriscadíssima. Ele podia mofar na cadeia. Mas foi orgulhoso. Como outros na história também foram. No sentido de, não, eu tenho um nome, eu tenho uma história, eu sou um cara velho, com uma coisa que eu construí. Goste de vocês ou não, o Lula tem uma história. E teve a coragem de enfrentar um processo. De ir lá, ficar até o final, dizer que ia provar sua inocência, passar por todo o processo, né? Isso é história que foi escrita. E o Bolsonaro? O Bolsonaro é um rato. É um rato, é um borra-botas. É um cagalhão. Né? Enfia o rabo entre as pernas antes mesmo de ter qualquer coisa. Sabe quando você compara o Bolsonaro com figuras tipo a Dilma, que enfrentou a tortura da ditadura, que enfrentou um processo violento, mentiroso, safado de golpe de Estado, foi lá e passou um dia inteiro no Senado respondendo cada um daqueles mentirosos, olhando no olho deles. Quando foi violentamente tirada do governo, foi lá, de cabeça erguida, enfrentando os seus algozes. Sabe? Isso é ter sangue nas veias. Sabe? Isso é ser gente. Bolsonaro é um rato. Bolsonaro é um verme. É um bosta. Sabe? Nem pra ser um vilão. Nem pra ser um vilão, nem pra ser um cara mau. Sabe? Às vezes o cara é mau, mas é assim, mas pelo menos, né? É uma pessoa forte. Né? É um fé da puta que assim, requer esforço pra derrubar. Não. Bolsonaro é um cuzão. É um cuzão. Um bosta. É só isso que ele prova dia após dia. Criou uns filhos bosta. O filho vai pro debate na televisão, desmaia, se caga nas calças, o outro chora, qualquer coisinha. É que nem os militares, Mauro Cid. Eu vou desmaiar. Saca? Se fuder, mano. Bando de bosta. Então a gente vê, como é que é? Não sei se dá tempo, acho que não dá de achar uma fala dele, que ele diz, o Machão diz, como é? Que ele só, que não iam conseguir prendê-lo, né? Que só conseguiriam, que ele tinha como saída ou a liberdade ou a morte, na linha que ninguém o pegaria vivo, né?
Então, ou ele ficaria livre no Brasil. Só bravata. Ou a liberdade ou a morte. Isso aí é coisa pra quem não é um rato. Isso é coisa pra quem não é um rato. Bolsonaro é um rato. Bolsonaro na primeira vai fugir. E agora tá aí a prova. E a gente já tinha várias outras provas antes. Né? Porque se fosse uma pessoa de coragem, não ia ter a postura que ele tá tendo desde o início. Que é todos os puxa-sacos dele, que ajudaram nos esquemas dele, cada vez que estão investigando ele entrega os caras. Ele vai deixando os puxa-sacos mais próximos pelo caminho na primeira oportunidade. Isso é postura de covarde, porque ele é um covarde. Né? É um covarde completo. Né? É isso que ele faz.